Será que a bolsa americana é a maior bolha que a gente já viu? O S&P 500 não para de subir desde 2019 e muita gente fala que é impossível que os Estados Unidos sustente esse crescimento nos próximos 10 anos. O que precisa acontecer com a economia norte-americana para que os ETFs americanos tenham o mesmo crescimento que a gente teve nos últimos 10 ou 20 anos? Será que isso é possível ou será que os bons tempos passaram e a gente vai ter que se contentar com ganhos menores? Bom, para saber tudo isso, fica até o final desse vídeo. Solta a vinheta! Fala pessoal, meu nome é Nilson Dias, sou aqui fundador do projeto Família Investidora, sou investidor desde 2007, nossa filosofia utiliza os ETFs como instrumento para você se aposentar 15 anos antes com uma renda 3 vezes maior. E quando eu falo aposentadoria, eu quero dizer a construção de um segundo salário que você pode ter em qualquer época da sua vida, mesmo antes da aposentadoria, desde que você invista da forma correta, como a gente explica aqui dentro do nosso canal. Se você gostaria de ter uma rentabilidade acima de 14% ao ano, fica aqui no canal para você descobrir as maravilhas por trás do mundo dos ETFs, que com certeza vão ser um investimento muito mais fácil para você fazer, muito menos arriscado e que vão trazer ganhos muito maiores aí para sua carteira de longo prazo. Sabe aquela frase comum: investimentos passados não são garantia de rendimentos futuros? Bom, essa frase vem muito a calhar quando a gente fala de índice norte-americano. Porque se a gente olha os últimos 10 anos, o crescimento foi vertiginoso, e se a gente olha os 10 anos passados, não foi tão bom assim. De 2000 até 2013, a gente teve duas bolhas grandes nos Estados Unidos, a primeira conhecida como bolha.com e depois a crise do subprime, e desde 2013, se a gente olha para o S&P 500, parece que é uma reta infinita e que não para de crescer. Se a gente analisar a bolsa norte-americana, nas últimas décadas a gente vai ter um crescimento composto acima de 10% ao ano. Será que esse crescimento será sustentável para as próximas décadas? O mercado de ações geralmente ele vai refletir justamente o crescimento da economia real. A gente tem desde a Segunda Guerra Mundial um crescimento astronômico dos Estados Unidos, desenvolvendo ferramentas que o mundo inteiro usa, né, desde a década de 40 até agora, desenvolvendo todo um modo de vida. E como o índice S&P 500 ele é um reflexo dessas empresas, dessa economia, desse lucro que essas empresas geram, muitas das empresas americanas elas possuem renda global, ou seja, são empresas sediadas nos Estados Unidos, porém que têm o seu rendimento, a sua lucratividade, as suas vendas, os seus serviços sendo consumidos no mundo inteiro, como é o caso da Apple, que vende telefones para o mundo inteiro, para a Amazon, que tem sites de e-commerce desde a Índia, Brasil, até obviamente os Estados Unidos, Johnson & Johnson, Shell, ExxonMobil, são empresas que vão ter aí um crescimento pautado justamente em estar vendendo para o mundo inteiro. Então a gente pode dizer que a Bolsa de Valores ela cresce conforme é possível a produtividade de um país, ou seja, hora homem trabalhado e matéria-prima que chega ali naquele país. Os gráficos de projeção de natalidade dos Estados Unidos mostram que a população deve crescer de 340 milhões de americanos para 388 milhões de americanos. Não é um crescimento tão elevado quanto os Estados Unidos tiveram nas últimas décadas. Então, se a gente for pensar que o crescimento do mercado, da economia, não só da economia que gera os ativos, mas também daquela economia que consome todos esses bens de consumo, serviços e tudo mais, e a gente olhar que a população norte-americana ela vai crescer e depois vai entrar num declínio contínuo até o ano de 2080, a gente começa a duvidar da capacidade dos Estados Unidos de continuar crescendo 10% ao ano nos próximos anos, que são justamente os anos em que nós, da família investidora, vamos estar comprando os nossos ETFs e querendo nos aposentar. Então eu quero trazer algumas reflexões aqui para vocês. Primeiro ponto, não só existe um declínio de natalidade nos Estados Unidos, mas também nos países desenvolvidos como um todo. Então se a gente olha para a China tendo sérios problemas, Japão tendo sérios problemas, Europa em geral também tendo sérios problemas de natalidade, a gente pode esperar que o mundo desenvolvido tenha uma queda de natalidade. Será que isso vai estar atrelado a também uma queda de produtividade?
Bom, observando os últimos acontecimentos tecnológicos, eu diria que não. Se a gente pegar as últimas entrevistas do Elon Musk, o Elon Musk está desenvolvendo uma série de robôs para a Tesla. A gente já viu isso acontecer com a indústria automobilística, que foi como uma bomba que caiu na cidade de Detroit, quando a mecanização e a substituição de muitos empregados das empresas automotivas aconteceu por uma substituição rápida de robôs. O Elon Musk acredita e está trabalhando para isso, para que esse déficit populacional que os Estados Unidos vai ter seja suprido por robôs, gente. Então, se para os Estados Unidos continuar crescendo 10% ao ano, você precisaria de uma população, por exemplo, de 500 bilhão de pessoas, essa diferença entre seres humanos reais, ou seja, os 388 milhões e os 500 milhões de força de trabalho produtiva que os Estados Unidos teria que ter para continuar sendo a maior potência mundial, o Elon Musk promete resolver isso com robôs. E eu não duvidaria disso, porque a gente já está vendo os robôs entrando cada vez mais em pauta, não só nos Estados Unidos, mas também na China e no Japão. E a gente já está vendo isso, na verdade, há muitas décadas, com o próprio exemplo que eu acabei de citar, da indústria automotiva. Então, será que o declínio de natalidade dos Estados Unidos e dos países desenvolvidos vai também acarretar num declínio de produtividade e, por consequência, um declínio nas bolsas de valores? Bom, as análises que a gente teve acesso dizem que não, que essa produtividade ela vai ser mantida e exponenciada por duas coisas que foram potencializadas muito agora recentemente, que são a robótica e a inteligência artificial. Só para você ter uma ideia no quanto que isso é revolucionário, uma pesquisa recente mostrou que empresas que fazem atendimento de cliente, elas conseguem aumentar a sua produtividade em 13,8% só pelo uso de inteligência artificial. Já as empresas que trabalham com redação, produção de texto, essas empresas conseguiram um aumento de produtividade acima de 59% só de trazer a inteligência artificial para dentro do seu ambiente de trabalho. E já para aquelas empresas hoje que são as mais lucrativas, que são as empresas tech, empresas de desenvolvimento de aplicativos e soluções tecnológicas, essas conseguiram aumentar sua produtividade em 126% apenas pelo uso da inteligência artificial. Então o que a gente pode ver aqui é que mesmo atualmente, em 2023 para 2024, a gente vê um declínio de natalidade em vários países, porém um aumento de produtividade justamente por conta da melhoria das ferramentas. O ser humano está desenvolvendo ferramentas melhores, tanto para pensar melhor do que ele, como para trabalhar, fazer aquele trabalho de precisão, de montagem de circuito, fazer trabalhos braçais, trabalhos de lavoura. A gente já tem mesmo até robôs que conseguem identificar o potencial de maturação de uma maçã, por exemplo, e fazer a colheita dessas maçãs. E isso, gente, está acontecendo de forma global. Por exemplo, se a gente conseguir botar esse vídeo aqui, uma empresa de Israel desenvolveu um drone voador que faz a colheita de maçãs. Essa empresa surgiu lá em Israel. A gente poderia apostar que o primeiro drone colhedor de frutas sairia nos Estados Unidos ou sairia na China. Não, surgiu lá em Israel. Por isso a importância de você investir de uma forma global, sem ficar tentando entender ou tentando adivinhar qual vai ser a economia dominante nos próximos anos. Então, o Elon Musk, Jeff Bezos e todos os bilionários norte-americanos que têm ali o seu legado, eles estão trabalhando para que os Estados Unidos continuem sendo a maior potência do mundo, deixando muito para trás a China, a Índia e os outros países que estão no encalço, até mesmo o bloco comum europeu inteiro. Mais uma vez eu quero reforçar a importância de você investir de forma global, sem apostar numa única economia, porque, por exemplo, quando a gente pega o próprio gráfico do S&P 500 e a gente toma como garantido de que ele entregou uma rentabilidade aí de 10, quase 11% ao ano em dólares, se a gente passa isso para real, isso chega aí a 20,5% de rentabilidade, somada à variação cambial também, né, do dólar para o real, a gente toma isso como garantido. Só que quando a gente pega o próprio gráfico do S&P 500 e a gente analisa períodos diferentes, a gente poderia ter rentabilidades muito inferiores, como por exemplo 6% ou até menos. Daí a importância de você investir de forma global e não tentando acertar uma única economia. Vocês vão ver muitos influenciadores aqui recomendando que a única diversificação que você tem que fazer da sua carteira é incluir um ETF de Estados Unidos, como por exemplo o IVVB11 ou o SPY ou VOO. Eu discordo plenamente disso, principalmente baseado em toda uma modelagem computacional e um estudo muito sério que a JP Morgan fez, mostrando que você ter países emergentes na sua carteira, mesmo que você seja um norte-americano,
e isso no final vai entregar uma rentabilidade maior para você. Então você não pode ter só Estados Unidos e países desenvolvidos. Você tem que entrar com os países emergentes. E como o assunto desse vídeo aqui é justamente saber se o mundo desenvolvido, liderado pelos Estados Unidos, vai continuar crescendo na taxa que a gente viu, o que eu posso dizer é o seguinte: os países emergentes estão chegando no encalço. A gente está vendo Brasil, está vendo agora a Argentina, que vai ter uma política totalmente diferente. Já há rumores de que a Tesla quer fazer uma fábrica na Argentina só por conta do Milei estar lá. Então tem um monte de coisa que pode acontecer. A Apple mudando a sua fábrica da China para a Índia. Muita coisa pode acontecer ainda nessa dinâmica geopolítica para que o mundo continue crescendo da mesma forma, só que às vezes a gente vai ter uma distribuição de poder. Talvez os países desenvolvidos crescendo um pouco menos e os países emergentes conseguindo um crescimento maior do que eles tiveram na última década. Como eu não tenho bola de cristal, eu vou continuar aqui com a minha estratégia da família investidora, com 60% dos meus investimentos fora do país, investindo em todos os países do mundo, através de um núcleo que a gente formou com 2 ETFs que substituem ali o ETF VT, e vou continuar com os meus satélites também, tendo países emergentes, países desenvolvidos e Estados Unidos, que hoje representa 60% da economia mundial e que, na minha opinião, vai continuar sendo ainda uma fatia muito predominante da economia, vai ser ainda um país muito economicamente importante nos próximos 20, 30 anos, que são os anos que a gente vai estar investindo aqui com essa estratégia. E qual a sua opinião sobre isso? Você acredita que vai haver uma inversão de dinâmicas geopolíticas, que o mundo desenvolvido vai entrar em declínio justamente pelo problema de queda de natalidade e que as maiores produtividades vão acontecer aqui no mundo emergente? Conta para mim a sua opinião sobre isso e também deixa a sua contribuição aqui. Lembra de assinar o canal, dar aquele joinha também para você dizer para o YouTube que esse conteúdo é relevante e compartilhar esse vídeo com aquele amigo que se interessa sobre esse assunto. Até o próximo vídeo, valeu!